Tarde de domingo para todos vocês que estão me acompanhando. Meu nome é Matheus Augusto Aguiar, sou ativista pela causa autista e PCD no geral, né? Sempre estou trazendo, na verdade, o foco aqui, tanto nesse meu blog quanto na minha conta pessoal, conscientizar as pessoas, levar conhecimento sobre as questões sociais que envolvem pessoas com transtornos mentais, pessoas com deficiências, né? E hoje, essa live, eu vou estar debatendo para vocês, vou falar um pouco de mim, né? Da onde eu vim e aonde eu quero chegar, né, futuramente. E vou apresentar aqui minha meta no ativismo e meus objetivos e a minha relação com a assertividade, né? Nesse processo de ativismo, como ponto crucial do ativismo, a assertividade. Bem, como eu disse, meu nome é Matheus Augusto Aguiar, sou ativista, poeta, escritor, compositor, ideólogo, criador de conteúdo e influenciador digital. Sou autista, TDAH, tenho 21 anos e resido desde meus 8 meses de idade aqui na cidade de Santarém, no estado do Pará. Antigamente eu era muito tímido, né? Agora eu tô tentando me libertar dessa timidez aos poucos, né? Mas é uma característica muito comum no autismo, a gente sermos introspectivos, né? Não interagir muito, ficarmos só observando o ambiente, né? A gente fica observando lá e a gente extrai as diferentes situações, né? Mas sem exprimir ideias, né? Porque muitas vezes a gente não sabe muito bem como se posicionar naquela situação, então a gente fica pensativo, mas é mais para um ambiente interno do que para um ambiente externo. Então a gente internaliza em vez de externizar, né? E é uma característica muito forte do autismo. E a forma que eu faço, né, para falar do que eu estou sentindo enquanto pessoa com deficiência, a ferramenta que eu uso para me comunicar com o mundo é através da escrita, né, dessas lives que eu faço com vocês, porque as redes sociais hoje em dia, porque eu decidi fazer ativismo assim, investir no ativismo nas redes sociais, porque as redes sociais conectam pessoas do mundo todo, certo? Então, quanto mais a gente posta, quanto mais a gente investe em nichos, mais chance das pessoas verem o nosso conteúdo e aderirem àquela causa, àquela ideia, né? Que ativismo nada mais é do que defender uma causa, né? Seja ambiental, seja social, seja animal, seja qualquer que for a causa, é defender uma causa, defender uma ideia e um interesse coletivo de determinado grupo. Isso que é ativismo, certo? Muita gente não sabe, muita gente me pergunta e eu sempre digo isso. E o que nós queremos culminar com o ativismo é uma transformação constante da sociedade, né? Acabar com as desigualdades, enfim, com as injustiças sociais, enfim. Então, o que eu tenho por objetivo quando eu tô aqui fazendo essas lives com vocês? Vou ser transparente agora. Quando eu estou fazendo essa live com vocês, quando eu estou postando vídeos curtinhos lá no TikTok, quando eu estou postando vídeos que eu faço aqui e encaminho lá pro YouTube, o que eu estou querendo com isso? Captar mais
pessoas para conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Porque a diferença não é feita só por um, mas se todos se esforçarem pela causa PCD, se todos prezarem pela igualdade, pela inclusão de forma muito efetiva, o mundo se tornará um lugar melhor, certo? Então, meu objetivo, minha meta é trazer muito mais pessoas por ativismo, ou saírem as pessoas daqui como simpatizantes do movimento autista e PCD, ver as pessoas discutindo mais as questões intelectuais, né, mentais, para que não sejam mais reproduzidos estereótipos, né, que muito ferem nossa dignidade enquanto pessoas com transtornos de ordem mentais, né, porque já não é fácil viver com um transtorno de ordem mental, né, que tem muitas limitações. Algumas vezes nós entramos em sofrimento mental, e julgamentos só fazem tornar esse processo ainda mais difícil, né? Porque o que cura tudo na vida é o amor e a compreensão. Quando a gente não tem compreensão, que é o mais importante dos pilares, se torna uma rotina mais árdua, certo? E aí, eu, ao fazer isso, né, porque eu não me contento em ficar só nas redes sociais, né? Tem muita gente que me vê aqui e pode achar, né? Eu não sei, tô deduzindo, não me leve a mal. Mas tem muita gente que vai me olhar aqui e vai dizer: poxa, ele é ativista só de redes sociais, mas não se trabalha na prática. Não, eu ministro desde o início desse ano. Eu ministro palestras nas escolas sobre autismo, sobre as deficiências, né? E eu também levo a demanda para quem tem o poder de decisão no Estado, né? Ainda não cheguei a nível nacional, mas um dia eu vou chegar, se Deus quiser. Então, e também, para ser ativista, não basta a gente fazer um discurso todo bonito, todo lindo, e fazer tudo o oposto do que a gente prega. Por exemplo, eu sou pessoa com deficiência, né? Porque o autismo pela lei se faz uma deficiência, né? Cumpre todos os requisitos para ser considerado uma deficiência de fato. Então, para ser considerado uma deficiência de fato. Então, mas dei um branco aqui. Então, o autismo é uma deficiência considerada por lei, né? Os transtornos mentais, alguns já são legislados que são deficiências, outros são tratados como doenças mentais, né? Mas na minha opinião está equivocado, porque se fosse doença mental, a pessoa tomava um remédio e a pessoa se curava, o que não é verdade. A pessoa toma remédio para amenizar os traços e as características, mas a pessoa sempre vai ter aquelas crises, sempre vai ter, durante toda a vida dela, até o fim de sua vida, crises e surtos psicóticos, né? Então, não existe essa de cura, certo? Então, as famílias devem estar trabalhando, né? A sociedade toda deve se mobilizar para não colocar nós com algum tipo de transtorno mental como pessoas à margem da sociedade, né?
pessoas que não devam conviver em sociedade. O simples fato de você ter medo de alguma pessoa com transtorno mental, com algum tipo de deficiência, ou síndrome rara, já é uma forma de preconceito, porque sempre que a gente tem medo de alguma coisa, a gente procura evitar aquela coisa para não causar aquele sentimento na gente aquele sentimento de fuga, né? Mas não é assim que devemos encarar. Nós devemos entender o que está por trás daquele comportamento da pessoa com transtorno mental e tentar resolver de forma em que a pessoa com transtorno mental é bem aceita e é bem compreendida, muito bem compreendida, né? E eu tento trazer aqui tento incentivar aqueles autistas que estão atrás do seu diagnóstico, aqueles pessoas com deficiência que muitas vezes reprimem suas vontades porque deficiência que eu falo no geral, estou falando muito mais de pessoas com transtornos mentais, porque o autismo é um transtorno global do desenvolvimento e, como tal, também se encaixa em deficiência, em transtornos de ordem mentais, né? Em transtorno de ordem intelectuais, né? Que já caiu em desuso transtorno mental, né? Agora é transtorno intelectual, é deficiência intelectual. Tanto que era antes a deficiência intelectual, quanto o que era antes a deficiência mental. Hoje é chamado de deficiência intelectual, ambas, né? Teve essa mudança na lei de denominações. E aí, meu sonho, né? Meu objetivo é que as pessoas com deficiência, no geral, se identifiquem, né? Se identifiquem com o que é falado aqui e que elas através disso sentem que tem pessoas que falam em nome, que defendem os direitos delas, que as pessoas têm uma comunicação direta sobre o tema, que muitas vezes aquela pessoa com deficiência que ela se paralisa diante do preconceito, que ela estremece, que ela fica sem reação, estática diante do preconceito, ela se empodere ao passo que ela vai acompanhando meu trabalho, ela se empodere, e nada mais gratificante se desse empoderamento sair outra ativista, né? Outra pessoa com deficiência que lute pelo direito dela e de outras pessoas que também vivem todo dia o preconceito, as desigualdades, né? Em razão de deficiência, as faltas de oportunidades, muitas vezes de emprego, que muitas vezes os empregadores ainda hoje os empregadores ainda hoje eles não admitem pessoas com deficiência em suas empresas, né? E recapitulando, né? Eu fiz todo um giro, né? Eu acho que tá faltando um pouco de assertividade, né? Que eu digo que eu prezo muito, mas eu prezo mesmo, né? Porque aqui é tantas ideias para falar para vocês que às vezes acaba se misturando tudo, né? Mas aos poucos a gente consegue falar tudo que tá aqui na mente. Então, galera, então falta ainda oportunidades para as pessoas com deficiência, né? Falta acessibilidade. Esses dias mesmo eu estava vendo na TV, né? No jornal,
um estádio de Belo Horizonte se negando a permitir que um torcedor cadeirante subisse de elevador, o que seria muito mais acessível, já que ele estava numa cadeira de rodas, né? E causou todo um constrangimento, porque ele teve que fazer muito esforço para subir escadas, se arrastando. E onde está a justiça social para isso, né? Foi muita humilhação para aquele cadeirante não ter acessibilidade e ainda ter que passar por toda essa situação decorrente do fato em si. Então, fica essas lacunas ainda na sociedade, né? Mas a tendência é melhorar com o passar dos anos, com luta, com diálogo entre ativistas e a sociedade em geral, né? E aí, eu quero também captar com meus conteúdos aquelas pessoas que nunca tiveram ciência do universo PCD, da sua magnitude, nunca se colocaram à disposição de valorizar a cultura PCD, a identidade da pessoa com deficiência, mas fazer elas refletirem e começarem a pôr em pauta no dia a dia delas: o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa população? O que fazer para tornar elas visíveis para mim? Como dar uma vida mais digna aos possíveis PCDs que eu vou encontrar pelo meio da minha existência, pelo meio das minhas vivências? Como eu posso acolher essas pessoas que muitas vezes são discriminadas, né? Sofrem de exclusão social, são mal vistas pela sociedade, né? Sobretudo pessoas com transtornos mentais, que os tabus são ainda piores do que pessoas que estão com a deficiência lá visíveis, né? Nós, pessoas com deficiências ocultas ou invisíveis, ainda hoje, né? Ainda hoje somos mortos, né? Muitos esquizofrênicos, muitos deficientes intelectual que antigamente era chamado de mental são mortos porque as pessoas consideram o surto psicótico como se fosse uma expressão da maldade, da essência daquele ser humano, mas não é. É porque a pessoa não está sob o controle de suas faculdades mentais, e as pessoas têm que entender que é uma variação do cérebro e não algo que a pessoa faz de forma intencional para machucar a si mesmo, a si própria ou as demais pessoas ao seu redor, né? E outro lugar que eu quero chegar, cara, é que unir meu nicho, né, de pessoas que já tratam desse tema, pessoas com deficiência e transtornos mentais, né, interconectar todos, né, num só lugar, né, trazer à tona conhecimentos implícitos e explícitos e romper as barreiras do conhecimento que é muitas vezes trazida pela desinformação, né? E às vezes é muito fácil, né, um ativista dizer que defende determinada pseudo-ativista, né, que tem os ativistas que cumprem aquilo, que pregam aquilo que realmente colocam em prática, e tem aqueles pseudo-ativistas que, por exemplo, imagine que eu, enquanto pessoa com deficiência, por causa do autismo, eu prego assim: pessoas com deficiências devem serem
devem ter oportunidade de emprego, tá? Mas no momento que eu falo isso, e eu sou dono de uma empresa, tem uma demanda muito forte na minha empresa, de pessoas com deficiências, que vêm me procurar, e eu simplesmente nego todas as vagas de emprego para aquele possível trabalhador com deficiência que vem me solicitar uma vaga de emprego, né? E eu nego. Eu estou dando uma controvérsia, contradizendo a mim mesmo nos métodos discursivos, né? Eu estou invertendo o que eu mesmo disse em vídeos e que eu sempre prego, né? Então há uma contradição quando a gente faz isso. E o que nós ativistas temos que fazer? Se a gente prega uma coisa, por que não impor em prática? Primeiro passo para ser um ativista, anote isso, né? O primeiro passo de um grande ativista é agir, falar e se comportar da mesma forma que prega. Então, se hoje eu prego que pessoas com deficiência devem ter oportunidade de emprego, o que isso me implica? Isso me implica que se eu abrir uma empresa hoje, né? Se eu for abrir, bora supor que eu abrir uma empresa, eu tenho como meu dever de ativista admitir pessoas com deficiência na minha empresa, para assim se concretizar meu ativismo, né? Para ajudar aquela pessoa com deficiência ter a sua maior autonomia e depender menos das pessoas sem deficiência para obter aquisição de bens, né? Para ter aquisição de, enfim. Então é isso que eu venho tentando fazer. Vou aqui. Muito obrigado, Melo Alves. Muito obrigado, Autismo Biel. Muito obrigado, Maria de Cuiá 24. É muito bom saber que vocês estão me acompanhando. Também tem o Dimas, né? Tem o Dimas aqui, filho. É muito bom contar com vocês, né? Esse trabalho todos contam, né? Não tem ninguém menos importante nesse trabalho. Nenhum é mais importante que o outro. Eu costumo falar, né, que primeiro vem Deus, né, para conseguir realizar o sonho da gente e conscientizar as pessoas. Mas sem vocês, eu não estaria aqui hoje, porque não existe ativista sem pessoas que acreditam naquela ideia. Não existe ativista sem público, né? O ativista sem público, quem é? Ninguém. Porque não tem a quem conscientizar. Não tem sociedade para a pessoa tentar transformar para algo muito mais produtivo, algo muito mais inclusivo. Então, meu muito obrigado. E ainda não acabou a live não, galera. Tá só começando. Um dos meus sonhos como ativista é ser chamado no futuro, ser um grande ativista, tipo desses que se pronunciam em jornais, né? Viajam ao redor do mundo dando palestra, fazem ações, né? Muitas vezes protestam em outros países a favor dos direitos da pessoa com deficiência. Quero ir nos programas, né, dar entrevistas frequentes falando sobre a causa autista, PCD e das pessoas com transtornos mentais. Eu quero chegar e representar no ativismo minha cidade, meu estado e meu país. Eu quero levar o conhecimento a quem mais fomenta a falta de conhecimento, quem mais padece de conhecimento sobre a causa autista, PCD. E eu quero contribuir muito para a nossa comunidade autista PCD.
Então, galera, e que um dia aquela pessoa com deficiência que antes, né, vivia se escondendo, que antes não tinha coragem de se declarar pessoa com deficiência, ser pessoa com deficiência não seja mais motivo da pessoa ter vergonha de ser quem ela é, mas sim ser considerado como uma qualidade diferente, entendeu? Uma qualidade complementar na espécie humana, algo que vem acrescentar e não subtrair, certo? Então, é isso. Então, apresentei um pouco para vocês meus objetivos, né? Captar pessoas que possam contribuir, né? Assim como meu trabalho ativista, que possam contribuir nas práticas, nas ações práticas do dia a dia, dando mais inserção para a pessoa com deficiência nos mais diversos setores da sociedade, chegar a um patamar latente no movimento autista a nível nacional e internacional, e estimular mais pessoas com deficiência a tomarem sua voz para si, que muito é tirado de nós por pessoas sem deficiência que querem julgar como a melhor forma de nós agirmos, a melhor forma de vermos o mundo, né? A melhor forma de relermos o nosso ambiente, mas cada um tem seu próprio jeito de enxergar o mundo. As próprias pessoas sem deficiência mesmo enxergam o mundo totalmente diferente. Tem uns que tem um lado, tem outros que tem outro. E as pessoas com deficiência não são tão diferentes assim, né? Porque o que faz nós diferentes de vocês nos torna iguais. Porque, antes de tudo, nós temos direitos e deveres. Nós não somos superiores nem inferiores, nós somos iguais. Então, devemos andar lado a lado com uma sociedade melhor, uma sociedade para todos, onde todos, certo? Tudo bem, Edilson, mas se você quiser, depois que você voltar, você pode assistir quantas vezes quiser esse vídeo e tudo certo, tá? Mas muito obrigado por contribuir aí com essa live até o dado momento. E é isso daí. Chegou aqui o Vinícius, tá? Vinícius, caso você não tenha assistido desde o começo e eu já vá terminar aqui o vídeo, caso, né? Não que eu vá terminar agora. Você pode estar assistindo depois que eu salvar o vídeo no meu IG, né? IGTV. Então, é isso, galera. Então, sociedade e pessoa com deficiência não pode ter atrito. Tá aqui, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência tem seu valor. Pessoa sem deficiência também tem seu valor. Certo? Pessoa com transtorno mental tem seu valor. Pessoa neurotípica tem seu valor. Nada de medir forças. Porque um depende do outro. Certo? Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de vocês e vocês precisam da gente. Certo? Então, galera, muito obrigado e é isso. E Vinícius, se você quiser assistir na íntegra a live desde o começo, lhe aconselho assistir depois que eu salvar aqui, tá? E se você quiser comentar também, dar curtida, compartilhar, fique à vontade, tá? Então é isso, galera, e até mais.